No 7 de setembro eu tô vendo um monte de gente ainda querendo ficar debatendo Pablo Marçal. Gente, pelo amor de Deus. Tudo bem, a cidade de São Paulo é importante, mas nós estamos falando do momento crucial que a gente pode resgatar a democracia em todo o Brasil. No momento onde um ex-assessor dele vaza, né, não sei se foi ele que vazou ou não, as conversas mostrando a organização criminosa de perseguição dentro do judiciário da mais alta corte brasileira, e eu vendo o povo falar, mas Pablo Marçal, cara, desculpa. Sinceramente, o foco agora tem que ser só um. E olha que absurdo. Como o povo tá falando só de Pablo Marçal, a temperatura baixou um pouco na pressão em cima do Alexandre de Moraes, sabe o que ele fez? Abriu um outro inquérito legal. E nós podemos ter o maior líder da direita preso a qualquer momento. Pela primeira vez, a gente tem a oportunidade de resgatar um pouco desse território perdido ao longo dos últimos 5 anos. Com esse escândalo do ex-assessor do Alexandre de Moraes, que escancarou como que funcionava ali as engrenagens desse sistema de repressão que se transformou uma parte do Supremo Tribunal e do TSE nas mãos do Alexandre de Moraes. Pela primeira vez, uma pessoa veio a público e falou claramente, olha, era ilegal, isso que estava acontecendo, eu discordava, houve uma perseguição da direita, não seguiu o devido processo legal, o que seria bastante para anular tudo o que aconteceu. Temos a chance do impeachment, mas se não conseguir o impeachment, temos a chance de acabar com os inquéritos ilegais, de soltar os prisioneiros políticos do 8 de janeiro, de devolver a elegibilidade do Bolsonaro, de resgatar a decência resgate do Daniel Silveira, do Felipe Martins, do Silvinei Vasquez e de várias outras pessoas. Só que de repente o debate no Brasil foi sequestrado por causa da Prefeitura de São Paulo. Você acha que isso é certo? Deixa eu te explicar como que a situação está favorável e o que está prestes a acontecer. Me dá mais alguns minutinhos. Pessoal, vou pedir que você pare tudo que você estiver fazendo agora e presta muita atenção em tudo isso que o Gustavo Gaia ele vai explicar aqui agora para você. Estão se esquecendo do que está acontecendo no Brasil, estão se esquecendo do dia 7 de setembro que está chegando aí. Tudo isso está sendo abafado, todos os casos, aquela questão dos áudios lá do Alexandre de Moraes, todo o escândalo, todos os problemas do Brasil, está tudo sendo ofuscado agora simplesmente por um assunto que sinceramente ele não vai resolver nada para o Brasil, que é a Prefeitura de São Paulo. Presta bem atenção, ninguém fala mais sobre o 7 de setembro, ninguém fala mais sobre os áudios vazados lá do escritório do STF, do Alexandre de Moraes, ninguém fala mais sobre todos os assuntos. É só Pablo Marçal para cá, Ricardo Nunes para lá. Então é hora de você focar em um assunto e prestar atenção em tudo que o Gustavo Gaia ele vai explicar nesse vídeo. Pega esse vídeo, compartilha com cada pessoa que você conhece e peça essa pessoa para também recompartilhar para outras pessoas. Foco, nós precisamos de foco. Presta bem atenção no que o Gustavo Gaia vai explicar a partir de agora. Nesses últimos dias, a gente teve um esboço de reação do Congresso, né? Onde o Lira e o Pacheco ameaçaram aplicar algumas PECs ali, depois que o Flávio Dino foi lá e cortou as emendas dos deputados, o momento estava perfeito para reagir. Vai lá o STF e ameaça prender deputado. Literalmente saiu na imprensa, eu fiz um vídeo sobre isso. Ameaçou prender deputados se eles não aceitassem essa nova forma de distribuição das emendas. Aí o Congresso vai lá, recuou um pouquinho e diz, não, tá bom, nós não vamos pautar as PECs não, PEC 8 e PEC 28. PEC 8 é a PEC que acaba com decisão monocrática, que é o que o Alexandre de Moraes faz todos os dias. E PEC 28 é que dá ao Congresso a prerrogativa de anular decisões do STF. Meu amigo, aí o Lira vira e fala assim, não, nós não vamos pautar isso mais não, eles negociam lá e não pautar. Só que o que acontece? A presidente da CCJ, Carol Detoni, corajosa, essa é corajosa, mulher de verdade, vai lá e decide pautar 4 propostas. Detoni pauta 4 propostas contra o STF na CCJ da Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça. Essa aqui, tem cara de um anjinho, né? Mas é brava que você não faz ideia. Isso é, sim, uma oportunidade única. Se fosse para o Brasil inteiro estar se mobilizando em torno de algo que realmente pudesse dar democracia para os nossos filhos, dignidade para a nossa nação, tá aí a pauta. Ela vai pautar isso aqui, vamos lá. A presidente da CCJ, na Câmara, Caroline Detoni, intensificou a ofensiva no Legislativo contra o Judiciário. A congressista divulgou nesta sexta-feira, dia 23, que vai pautar na próxima semana 4 propostas que miram o STF.
Entre as proposições estão duas PECs, propostas de emenda à Constituição, desengavetadas pelo presidente da Câmara, ou seja, o Arthur Lira desengavetou, deu para a comissão, agora ela tem a prerrogativa de ir. A PEC 8 de 2021, que limita decisões monocráticas, e a PEC 28 de 2024, que permite o Congresso suspender decisões da Corte. Sabe essas decisões de prender o Daniel Silveira, de prender o Felipe Martins, de derrubar a rede social, de derrubar a Twitter? O Congresso teria a prerrogativa de derrubar essas decisões. O PL estabelece como crime de responsabilidade a usurpação da competência do Poder Legislativo ou do Executivo. Já o PL 658 determina a proibição de posicionamento político e ideológico de ministros, além de também considerar nova hipótese para crime de responsabilidade. Ou seja, abrange as possibilidades de impeachment dos ministros. São 4 bombas que podem ser e serão pautadas essa semana, na quarta-feira, na CCJ. Amanhã ou quarta. Esta é a verdadeira oportunidade que nós todos deveríamos estar nos mobilizando. Essa é a pauta que realmente vai salvar o Brasil. Quem vai ser o próximo prefeito de São Paulo não vai salvar o Brasil. Você pode gostar mais de um ou de outro, não tem importância. Mas o que vai realmente salvar o Brasil são esses passos que pela primeira vez estão sendo dados. Essa brecha de oportunidade que se abriu agora e de repente o debate é sequestrado. Desculpa, mas a gente não tem como não ficar indignado. Então, vamos lá. Aí, os relatores. O da PEC 8, o relator é o Felipe Barros, líder da oposição. E o da PEC 28, o relator é ninguém mais, ninguém menos que o nosso príncipe. Relator apresenta parecer favorável à PEC que permite o Congresso suspender decisões do STF. Essa PEC é a PEC da salvação, me desculpa, mas essa é a PEC da salvação. Todas as desgraças e merdas que vêm acontecendo contra a nossa democracia, nossos direitos, nossa liberdade de expressão, são decisões do STF. Não acabou, não. Essa PEC tem o poder, nos dá o poder de derrubar decisões, de anular, de suspender decisões do STF. Olha, isso aqui sim é algo que nós deveríamos estar todo mundo falando. E é simples, a Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, ela tem 40 e poucos membros, é uma fácil mobilização, e eu vou divulgar nas minhas redes sociais quem são os membros dessa comissão, para que você possa ir nas redes sociais dessas pessoas e pedir, por favor, vota favorável à PEC 28, vota favorável à PEC 8, aí sim um passo gigantesco será dado, eu te garanto, não importa quem seja prefeito de São Paulo, não vai ajudar a diminuir a ditadura no Brasil, não vai melhorar a situação da nossa liberdade de expressão. Agora, isso que está acontecendo pela primeira vez no Congresso, na Câmara dos Deputados, estas sim podem mudar. E de repente ninguém fala mais disso. Ninguém está falando de 7 de setembro. O debate foi tão sequestrado que ninguém fala de 7 de setembro, ninguém fala da divulgação dos áudios, das conversas do WhatsApp, do ex-assessor do Alexandre de Moraes, dele ter aberto um novo inquérito legal. Por favor, gente, vamos ter foco. Eu entendo que se você for pela víscera, você vai acabar indo para o debate que está mais acalorado, mas esse é o mais estratégico e o que realmente nos dará frutos, não para nós, para os nossos filhos. Então pensa bem, compartilha esse vídeo. Esse é o momento, cara. Esse é o momento. 7 de setembro é o dia de Brasil inteiro ir para as ruas. É a primeira vez que eu vejo uma luz no fim do túnel e de repente, em vez de olhar para a luz, está todo mundo olhando para trás, para o fundo do túnel de novo. Por favor, compartilha, vamos mobilizar a galera, assina o abaixo-assinado, conversa com seus deputados aí também, para aprovar a PEC 8, PEC 28, que será pautada na CCJ essa semana. Vocês viram o alerta do Gustavo Gaia falando sobre essas duas PECs importantíssimas que vão ser pautadas agora essa semana. A PEC 8 e a PEC 28, que fala sobre as limitações dos poderes do STF. E também o que margeia, o que amplia um pouco mais os poderes do Congresso. E vocês perceberam que o assunto não pode sair do foco, né? Nós não podemos se prender ao que está acontecendo em São Paulo, ali na prefeitura. Não esquece Massauro, esquece Ricardo Nunes, esquece esse povo, a gente tem que prestar atenção no 7 de setembro e nessas pautas aí nessas duas PECs que vão ser pautadas agora essa semana. E precisamos também lembrar de focar no que realmente importa. No que realmente importa. O 7 de setembro está chegando aí
Ó, presta atenção mais um pouquinho no que o Gustavo Gaia vai falar que você vai entender. Chegando o 7 de setembro, eu tô vendo um monte de gente ainda querendo ficar debatendo Pablo Marçal. O quê? Não acredito. Gente, pelo amor de Deus. Tudo bem, a cidade de São Paulo é importante, mas nós estamos falando do momento crucial que a gente pode resgatar a democracia em todo o Brasil. Faltam o quê? 10 dias para 7 de setembro e as pessoas esqueceram dos crimes do Alexandre de Moraes. No momento onde um ex-assessor dele vaza, né, não sei se foi ele que vazou ou não, as conversas mostrando a organização criminosa de perseguição dentro do judiciário da mais alta corte brasileira, e eu vendo o povo falar, mas Pablo Marçal, cara, desculpa. Sinceramente, o foco agora tem que ser só um. E olha que absurdo. Como o povo tá falando só de Pablo Marçal, a temperatura baixou um pouco na pressão em cima do Alexandre de Moraes, sabe o que ele fez? Abriu um outro inquérito legal. O curioso é que todo o escândalo está acontecendo por causa dos inquéritos ilegais que ele abriu de ofício, onde ele é a vítima, o investigador, o mandante, tudo. E aí ele vai lá e abre um outro inquérito legal para investigar o vazamento das mensagens que mostram o crime que ele estava cometendo dentro do STF, do TSE. Tem cabimento, cara? A gente tem que manter o foco no que é importante. Vou mostrar para vocês agora como a pressão baixou, ele já tá vindo com tudo. Ele vai e abriu o inquérito ilegal. Mais um inquérito legal para investigar aquele Eduardo Talhaferro e como que as mensagens foram parar na imprensa, mais uma vez, inclusive, amedrontando a imprensa brasileira, né? Porque se ele descobre qual jornalista fez isso, ele pode ir atrás, ele pode mandar prender qualquer um. O cara tá com medo de ser preso, esse Eduardo Talhaferro, sei lá. Ele tá com medo de ser preso. Por quê? O cara, pelo que eu vi até agora, não teve culpa de nada. Mas como a gente tá falando do Alexandre de Moraes, ele sabe que o cara manda prender mesmo. E aí, o Talhaferro foi lá e falou uma coisa real, que é isso aqui, ó. Pede impedimento de Moraes em inquérito sobre mensagens. O cara não pode abrir um inquérito no qual foram mensagens vazadas dele, de atos que a equipe dele estava cometendo. Não, de todos os absurdos, esse é mais um daqueles, né? O que chama a atenção? Ele fez a solicitação através dos advogados dele, e realmente muito bem embasada, porque não tem o menor cabimento de, mais uma vez, o Alexandre de Moraes ignorar todo o devido processo legal e abrir um inquérito legal para ele mesmo investigar. Aí, até o pessoal do STF tava meio assim, peraí, galera, isso aí tá bem complicado, né, o Moraes? Você tá colocando o STF no alvo do Brasil agora, tá todo mundo com críticas pra gente por causa disso, aí você vai e faz isso de novo. Integrantes da corte avaliam que Moraes dobrou a aposta e que era preferível evitar desgastes, certo? Só que aí o que acontece? O Alexandre de Moraes viu que estava irritando ali a galerinha do STF. Tem uma turminha do STF que já começou a perceber, cara, não dá. O que você está fazendo não dá. Desse jeito você vai comprometer a todos nós, a credibilidade de toda a corte. O que o Alexandre de Moraes decidiu fazer? Qual foi a saída dele? Bom, cara, não é besta, né? Fez isso aqui, ó. Alvo de críticas, Moraes reduz inquérito sobre vazamento de mensagens à investigação preliminar. Ou seja, ao invés de abandonar o inquérito, ou fechar o inquérito, ou passar para o nome de outra pessoa, não. Ele reduziu para uma petição, que é uma espécie de uma investigação preliminar. Mas assim ele pode continuar à frente da investigação. Ele só tirou o nome, ele só não é inquérito mais, reduziu para petição, e eles continuam, né, à frente. Críticos pedem que o ministro do Supremo Tribunal deixe a relatoria do caso. Será que ele vai deixar? Até agora ele não fez nada que demonstrasse que está arrependido dos seus atos e quer viver num país e quer acabar com e parar de jogar lenha na fogueira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o inquérito aberto por ele para apurar o vazamento de conversas de seus assessores seja reclassificado como petição, ou seja, uma investigação preliminar. Então, olha que loucura, olha que loucura que virou. Ele abre uma investigação, um inquérito. Ah, não, o povo não quer que eu fique na frente do inquérito, não, então baixa para uma petição, continua sendo uma investigação, mas eu fico à frente dela. A decisão veio em meio a críticas, inclusive de dentro da corte, contra a permanência do Moraes na relatoria do caso. O acompanhamento processual do STF mostra que, neste domingo, Moraes pediu para a Secretaria Judiciária proceder pela reatuação do inquérito, reduzindo a classificação da petição. O que eu penso aqui? O que eu vejo aqui? Se ele abre um inquérito com um determinado objeto para ser investigado e ele tem que sair da posição de relator e outro ministro pega esse inquérito, pode ser que durante essa investigação esse outro ministro possa descobrir outras coisas contra o Alexandre de Moraes e talvez, quem sabe, acabar usando isso contra ele. Então, na verdade, o Alexandre de Moraes não está abrindo um inquérito para descobrir quem fez, ele está abrindo um inquérito para se proteger. Porque se ele está à frente da investigação de mensagens vazadas que mostram
uma terrível, inapropriada, criminosa atuação dele diante da corte, Calma que como não acabou, autoridade da corte. Então, se ele é responsável pela investigação, ele protege exatamente tudo aquilo que é investigado. O quê? Não acredito. Vocês conseguem perceber como é que tá se saindo do foco? Vocês conseguem perceber como ninguém fala mais sobre o 7 de setembro? Inclusive eu também só falei desses últimos dias de Pablo Marçal, Ricardo Nunes, Joyce Hessman. Então o que acontece? De alguma forma eles conseguiram tirar o foco do povo brasileiro de um assunto tão importante que é a salvação do nosso Brasil e o solucionamento de todos esses casos que estão em aberto no Brasil. E com esse caso que está acontecendo, essa disputa na prefeitura de São Paulo, as pessoas estão acirradas. Pablo Marçal é isso, Ricardo Nunes é isso, Ricardo Nunes apoia Joyce Hessman, tem Tabata. Gente, a prefeitura de São Paulo não é que seja apenas uma prefeitura, mas é uma prefeitura que se torna pequena quando a gente coloca lado a lado o país Brasil. Nós estamos mudando o foco, esquecendo do dia 7 de setembro, esquecendo dos áudios vazados lá pelo jornalista, lá sobre a questão lá do ministro do STF. Ninguém se fala mais nisso. Ninguém está se falando mais nisso. E só se fala apenas em Pablo Marçal. É Pablo Marçal para cá, Pablo Marçal para lá. Como se Pablo Marçal fosse o salvador do Brasil, ou se como Pablo Marçal fosse o próprio Bolsonaro. Vocês entenderam isso? Vocês conseguiram acordar? Eu assisti todos esses vídeos do Gustavo Gaia e ele tem razão. Nós mudamos o foco, nós esquecemos do que realmente importa e estamos nos importando com uma coisa tão insignificante em comparação ao nosso país Brasil, ao nosso Brasil, né? A Prefeitura de São Paulo é importante, mas não é tão importante como o nosso Brasil por inteiro, 100% do nosso Brasil. Nós temos aí áudios vazados ali do STF, que são áudios muito danosos, áudios perigosos que foram vazados ali. O jornalista vazou esses áudios e alguém vazou para ele e ele publicou, e isso trouxe um estardalhaço no Brasil. Mas do nada, de um momento para o outro, todo mundo para de falar nisso. Ninguém fala mais sobre o 7 de setembro que está chegando aí, e todo mundo começa a falar simplesmente sobre o Pablo Marçal, como se o Pablo Marçal fosse a figura número 1 do Brasil. Não, ele não é a figura número 1 do Brasil. Ele não vai salvar o Brasil. Ele não vai. A gente não sabe nem se ele vai conseguir salvar a prefeitura, né, de São Paulo. Quando eu falo salvar, é resolver os problemas que tem na prefeitura de São Paulo, ali na cidade de São Paulo. A gente não sabe nem se ele vai conseguir fazer isso. Tá prometendo muito, a gente não sabe se vai conseguir fazer, né? Os outros candidatos à prefeitura de São Paulo, quem tem que resolver isso aí é o povo paulista. O povo paulista sabe o que é melhor para eles. Bolsonaro já pediu para a população apoiar o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes apoia a Joyce Hessman. Eu já falei sobre isso. Se sim, se não, vamos seguir o que o capitão está dizendo. Beleza, tá bom. Eu lá no passado falei que se eu tivesse em São Paulo e eu votasse em São Paulo, eu não iria de Ricardo Nunes, né? Mas, pensando bem, pensando e olhando um comentário de um inscrito do canal que deixou aqui, Bolsonaro, ele tem muito tempo de carreira, ele tem muito tempo de política, ele sabe os porquês que ele pediu o apoio para o Ricardo Nunes. Então vamos confiar no capitão e vamos voltar o foco no que realmente importa, tá? É hora de você cobrar os seus políticos. Cadê a classe das celebridades que brigavam tanto em salvar a Amazônia? Cadê? Nós temos aí a cidade de São Paulo que teve mais de 34 cidades com focos de incêndio. Nós estamos vendo pessoas detidas aí que foram acusadas de estar incendiando as fazendas, colocando fogo literalmente, não só em São Paulo, aqui no Goiás também. Brasília teve focos de incêndio também. Brasília amanheceu, gente, você não tem noção. Quando eu vi aquelas imagens de São Paulo dizendo que lá
estava totalmente tomado pela fumaça, as cidades ali no interior e a grande São Paulo também começando a sofrer com essa intensidade de fumaça, eu achei que era meramente como é que diz, uma reportagem passada assim com muito êxito, sabe, com muito fervor, com muito calor da emoção. Mas não, Brasília, na data de ontem, ela amanheceu que a gente não conseguia enxergar a questão de 1 quilômetro para frente, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro para frente, só fumaça. Aí eu pergunto, cadê os artistas que tanto falavam em salvar a Amazônia? Cadê aquela mulher que cantava música da Amazônia, salve a Amazônia, toda pintada? Cadê? Cadê a Anitta? Cadê os artistas lá, os globistas? Cadê esse povo? Ninguém fala nada. Cadê a ministra do Meio Ambiente, que em vez de estar procurando meio para resolver a questão das queimadas, ela estava num evento ali, num palanque com Boulos? É momento para estar em palanque com Boulos? Ou é momento para estar sobrevoando as queimadas, procurando uma estratégia de solucionar essas queimadas, de descobrir se foi queimadas acidentais ou foram queimadas criminosas? A gente está perdendo foco e não está prestando atenção no que realmente está importando, tá? Pega esse vídeo, compartilha para outras pessoas e vamos que vamos, gente. Não pode parar.